Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está vendo esse vídeo ou para você que ainda vai ver esse vídeo. Desde já, pessoal, eu agradeço a cada inscrito que tem se inscrevido no canal, a cada pessoa que tem visitado o canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal Energia Solar Sem Segredo. Aqui você tem vídeos com conteúdos gratuitos sobre energia solar, formas sustentáveis de montar um sistema solar mais barato, bastante dicas também sobre equipamentos, né? E como o canal ele é para montagem de sistema solar, para informação, divulgação de produtos, eu também gostaria de estar divulgando agora nesse momento uma dica. Vou divulgar uma dica para vocês, pessoal, que pode salvar o seu sistema solar aí. Pode te livrar de uma dor de cabeça que eu tive. Eu tive uma dor de cabeça, pessoal, essa semana que passou agora. Por que dor de cabeça? Pessoal, tem coisas que acontecem na nossa vida que faz a gente parar um pouco e ter que estudar aquilo para tentar descobrir a causa daquele problema. E existem coisas que nós não procuramos. A gente faz o possível para se precaver, né? A gente evita, vamos dizer assim, na área solar, a gente evita de comprar um produto que vai nos causar dor de cabeça. Eu, pelo menos, sou assim. Quando eu vou comprar um produto, além dele ser barato, eu procuro achar, além do valor dele estar abaixo do valor de um produto de qualidade, ele precisa ter o valor baixo, ele precisa ter qualidade, para que eu não tenha dor de cabeça. Porque para mim, às vezes ter dor de cabeça é pior do que eu gastar mais com um produto de qualidade. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui é um medidor de energia, né? Que ele é configurado através do aplicativo Smart Life ou do aplicativo Tuya. Ele tem várias versões aqui no AliExpress. Esse valor que vocês estão vendo aí na tela não é o valor dele. Quando você for comprar, ele vai subir um pouco, porque tem os impostos do nosso governo maravilhoso, né? Que só aqui nesse momento está dando R$40, a metade dele. Então ele já vai para 120 mais o frete, uns 130, R$140. Esse modelo aqui é um modelo com Wi-Fi. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu vou mostrar para vocês um defeitinho que houve aqui. Ou melhor, uma situação que aconteceu que eu não estava percebendo, não fui avisado, né? Tem coisas que a tecnologia não nos avisa. Pessoal, eu estou aqui no aplicativo aberto. Esse é o aplicativo do medidor de energia em funcionamento. Nesse momento, como vocês podem ver, eu estou com uma tensão de 109 volts, 3. Estou consumindo uma corrente das baterias ou do controlador de 1320 miliamperes, né? Ou 1 amperes e 300 miliamperes. A potência em watts está sendo consumida em 94 a 95. Essa parte de energia é a parte que eu já consumi nesse mês, que eu zerei. Era um valor maior, mas eu zerei aqui novamente. Então nesse mês aqui, da data que eu zerei o aplicativo, ele está constando esse valor até hoje. Exatamente, acho que 5 ou 6 dias. Fator de potência está em 0,64 e ele está trabalhando na frequência de 60 GHz. Esse medidor aqui ele trabalha entre 50 e 60. Então o que vai definir aí no seu sistema solar é o seu inversor, que vai definir se ele está em 50 ou se ele está em 60. Esse inversor meu é de 60. Temperatura 31 graus. Aqui tem algumas configurações, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque já tem um vídeo no canal sobre esse assunto.
sobre programação aqui. Se nós formos aqui, pessoal, na onde eu vou mostrar para vocês agora, é o motivo desse vídeo aqui. Se nós formos aqui em Settings ou Configurações em português, nós vamos ter a primeira parte lá em cima no topo. O meu inglês aqui é perfeito. Overvoltagem. E essa outra parte aí vocês leem aí na sua casa, porque eu não quero gastar o meu inglês. Deixa para vocês. Overvoltagem, ou seja, sobre tensão. Tensão máxima que você quer que esse equipamento trabalhe. Eu deixei configurado a última vez que eu fiz um vídeo, pessoal, em 135 volts. E continuo em 135. Então o que acontece? Se o meu inversor chegar, que ele não chega a isso, eu acho nem se eu colocar 50 volts na entrada, ele vai conseguir me mandar 135 volts. Ele vai queimar, mas não vai chegar a 135. Porque esses inversores mais baratos, eles não têm capacidade para subir tanta tensão. A tendência é cair quando você está usando equipamentos. Então eu deixei em 135, que é razoável. Até porque se algum dia eu me esquecer e ligar a energia da rede, aí sim eu posso correr o risco de ter 135 volts ou mais. Mas 135 volts é razoável, não vai queimar eletrônicos, não vai queimar televisão, não vai queimar geladeiras. Undervoltagem, ou seja, subtensão, essa segunda parte. A primeira parte, lembrando, 130 a 290 volts. Eu deixei em 135 na tensão de 110 volts, que é aqui. Undervoltagem, que é a segunda opção, eu deixei em 90. Agora, mas quando eu fiz o vídeo, pessoal, a primeira vez, há quase um ano, que eu mostrei isso aqui para vocês, eu havia deixado a primeira opção em 135 volts e a segunda em 99, se não me falha a memória. Eu acho que é 99 ou 100. E agora eu vou entrar num detalhe importante. Houve uma atualização, pessoal, desse aparelho. Há mais ou menos 2 meses, ou menos, 1 mês e meio mais ou menos, eu recebi uma notificação através do aplicativo Smart Life que um dos meus equipamentos que são gerenciados pelo Smart Life tinha uma atualização de software. E eu confio no aplicativo, né? Então eu peguei e aceitei. E ali falava que a configuração iria fazer modificações para melhorar o sistema e tal. Eu teria uma melhoria no acionamento do sistema em Wi-Fi, em 2.4, em 5.0, que é o Wi-Fi dele. Eu aceitei. Mas aí, pessoal, essa atualização ela fez o seguinte. Ela permaneceu com a sobretensão em 185 volts. E essa tensão aqui, ó, a subtensão, que é a tensão baixa, estava em 100, ela colocou em 102, se eu não me engano. Não, ó, minto, pessoal. A subtensão, que é a tensão baixa, eu havia programado a primeira vez que eu fiz um vídeo em 95, porque o meu inversor trabalha de 107 a 112. E ele não vai cair de 107 para 100 ou para 95. Raramente isso acontece com o inversor. Ele sempre vai manter. Quando você não está usando muito a energia dele, ele vai subir para 112 ou vai cair para 107. Então eu deixei 95, que era uma tensão razoável, para o equipamento não desligar. Então eu deixei 95 e o aplicativo, quando me deu a atualização nova, ele manteve os 135 volts de sobretensão, mas abaixou a tensão. A parte da tensão de 95, ele subiu para 100. E o que acontece, pessoal? Subindo a tensão para 100, o aparelho
A partir desse momento, ele passou a ficar o tempo todo em estado de alerta, vamos dizer assim. Ele dava pequenos cortes na tensão, mas era muito rápido. Questão de, eu não sei como calcular milésimo, o que é mais rápido que milésimo, né? Deve ser centésimo segundo, uma coisa assim. Ele calculava isso em milésimo, em centésimos de segundo e não cortava. Ou seja, ele recebia a informação que o inversor estava numa tensão muito abaixo, chegando ao 100, mas ele não cortava. Se ele cortasse a energia, beleza, eu saberia na hora que o problema foi o medidor. O medidor meu deu defeito porque ele desligou. Mas ele não fazia isso, ele fazia um defeito totalmente anormal, que era de dar pequenos picos. E esses picos, pessoal, a geladeira não percebe, a televisão não percebe, a lâmpada não percebe. A única coisa que acontecia, que eu comecei a perceber e falar, peraí, tem alguma coisa de errado com o meu sistema solar, era os equipamentos inteligentes, ou seja, essas tomadas inteligentes que você tem aí na sua casa, talvez você tenha comprado também, aonde você liga e desliga ela, é um relé, né? Um relé inteligente por Wi-Fi, né? Ele funciona por Wi-Fi. Esses relés, pessoal, eles são sensíveis. Então o que acontece? Ele sentia quando essa tensão aqui que o medidor estava fazendo estava muito próxima do 100 para o 107. Então ele recebia esse comunicado e quando ele dava esse corte, esse pequeno corte e reajuste para ficar preparado para desligar o sistema, as tomadas inteligentes minha desligava e ligava. A primeira vez que eu vi isso, pessoal, eu falei, bom, a minha tomada desligou, então eu preciso descobrir o que desligou. Aí eu vim aqui no medidor, olhava aqui e ele não havia desligado em momento algum. Falei, peraí, ele não desligou? Então não é o inversor. Aí eu ia lá na tomada, mas a tomada que estava à frente do medidor acusava que ela desligou, ela ficou sem energia. E por ela ficar sem energia, a geladeira desligava. Só que isso, pessoal, acontecia, por exemplo, eu tenho a geladeira e um frigobar ligado. Às vezes, esse corte que o medidor fazia a tomada da geladeira, a tomada inteligente que está ligada na geladeira, desligar a geladeira. Mas a tomada inteligente que estava ligada no frigobar não desligava. E eu comecei a ficar louco, por quê? Eu falei, mas o inversor não está desligando. Então só pode ser uma coisa, eu estou tendo uma falta de amperagem nas baterias. E comecei a pensar, mas essas baterias estão boas, não pode ser isso. E revirei, perguntei para algumas pessoas e ninguém conseguia me dar informação. Aí, ontem, eu entrei no aplicativo e eu já estava bem desanimado, pessoal, confesso para vocês. Eu já estava quase querendo tirar esse inversor, ligar o sistema de novo na rede e comprar um outro inversor, porque eu estava pensando que era o inversor que estava fazendo os cortes, os picos, né? Como eu não tinha como ficar o tempo todo analisando se o inversor realmente desligava e ligava, eu estava quase a fazer isso, tirar ele e comprar outro melhor. Aí ontem eu entrei no aplicativo aqui, pessoal, do medidor, e eu olhando aqui, eu olhei aqui, eu vi essa segunda opção, né, tava em 100. Aí eu lembrei, eu falei, mas espera aí, eu não deixei em 100. Aí eu lembrei da atualização. Então, pessoal, a atualização ela pegou a marcação que eu havia deixado de 95 e deixou no mínimo de 100. Só que essa nova atualização, pessoal, ela me dá a opção de 85 volts a 220 volts em subtensão, em tensão baixa. Então, ela deixou no mínimo de 100
mesmo tendo o mínimo de 85. E deixando a tensão baixa para corte em 100, ele ficava em alerta o tempo todo, porque o meu inversor trabalha em 107 volts. E são 7 volts de diferença. Então, quando uma geladeira da partida liga, ou frigobar, esses 107 são milésimos de segundo. Esses 107 volts cai, mas muito rápido. E quem que é afetado com isso? A tomada inteligente. Então provavelmente eu não ia descobrir isso nunca se eu não tivesse prestado atenção nisso aqui. Então, pessoal, fica a dica para você. Você está trabalhando com esse medidor aqui de tensão. Você está usando ele na tensão de 127 volts. Você vai deixar a tensão máxima para ele dar o corte em 135. E se você já fez a atualização, preste atenção aqui nessa segunda parte, que é a tensão baixa. Você vai deixar em 127 volts, você vai deixar ele na tensão baixa de corte em 90 a 95. Eu estou deixando em 90, porque o meu inversor ele trabalha em 107 volts. Se o teu inversor passa dos 112 volts, pode deixar em 95 ou até 100. Mas ele tem que ter uma diferença aí de 10 a 12 volts para dar o corte. Se ele estiver muito próximo, ele vai ter esses problemas aqui de interferência. Ele vai dar pequenos picos de corte para estabelecer ou cortar o sistema. Quando ele não corta, esses picos que ele dá para restabelecer o sinal no medidor faz com que a tomada tenha anomalias. E uma das anomalias dela é desligar e ligar novamente. E isso vai causar na sua vida uma dor de cabeça. E é algo simples aqui que está no aplicativo. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Aí, para você que está em sistema 220 volts, você pode deixar o máximo, que seria tipo 230 volts, ou se você quiser 240, para ele cortar. Se chegar em 240 ele corta e não vai queimar os seus equipamentos. E o mínimo, você pode deixar aí 190 volts, se os seus equipamentos conseguem trabalhar até 190 volts. Se abaixo disso eles começam a ter anomalias, então você deixa em 190. Então essa é a configuração que não vai ter problema nenhum no seu sistema solar, não vai causar problemas. Então eu estou deixando essa dica aqui, pessoal. Eu quebrei a cabeça, mas consegui descobrir o motivo, né, a causa do problema. E eu vou até mostrar aqui para vocês, pessoal. Quer ver? Eu acho que essa aqui eu não vou conseguir mostrar, que ela está desligada agora. Mas é aqui, ó. Essa tomada aqui, ó, é uma tomada que eu uso aqui. Então, o defeito que eu estava falando para vocês é isso aqui, ó. Essas tomadas inteligentes, ela tem um sistema de log. Ou seja, tudo que acontece, ela mostra. Então, acontecia isso aqui, ó. No dia 28 de julho, ela desligou a 1h59 e ligou às 2h18. Esse desligado e ligado não foi eu. Foi o motivo do medidor ter dado os picos. Que não desligar, não era o inversor que estava desligando, era o próprio medidor que estava se restabelecendo por causa da tensão muito próxima de subtensão ali. E no dia 30, que foi ontem, ela também desligou às 9h59 da manhã. Isso aqui foi ontem quando eu percebi. Aí eu falei para vocês, né? Aí eu percebi, foi ontem que eu percebi isso aqui, ó. Que eu estava muito perto da tomada e eu vi que ela desligou e ligou. E aí eu comecei a desconfiar do medidor. E aí eu fui aqui no medidor, né? E descobri que ele estava com a tensão muito fora do padrão. Não era a tensão que eu tinha configurado. Então, pessoal, fica essa dica aqui, ó. Valiosíssima. Essa dica aqui vale ouro. Para você que está inscrito, você vai se inscrever de novo. E para você que não está inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu joinha, ative as notificações e
quiser deixar um comentário aí, seja de elogio, seja de crítica, nós estamos aceitando tudo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Essa é a dica de hoje do canal Energia Solar Sem Segredo.